Os polvos são cefalópodes do filo Molusca. Esses animais apresentam uma incrível característica de poder se camuflar no ambiente. Isso devido à presença de células chamadas cromatóforo. Interessante, né? Olha só como esse polvo está se camuflando. Ele está se camuflando tanto para fugir de possíveis predadores, como se camuflando para poder predar alguma presa. Interessante, né? Quer entender mais e quer entender melhor esse filo dos moluscos? Então, vem comigo! E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia. E se você ainda não me segue nas redes, corre lá, beleza? A aula de hoje é sobre filo molusca, então bora de moluscos depois da vinheta. Solta! Só que antes de começar, vamos conhecer quem são alguns dos representantes desse filo tão maravilhoso? Vamos lá! Bem, alguns dos representantes desse filo pode ser os polvos, as lulas, as ostras, os mariscos, os mexilhões, os caracóis, os caramujos e até mesmo as lesmas. Ah, galera, e essa aula será dividida em 4 assuntos. Primeiramente, a gente vai falar das características gerais desse filo. Depois a gente vai estudar a diversidade, quem são, quais classes compõem esse filo. Depois vamos estar estudando os sistemas que esse filo tem e como eles se comportam. E por último, a gente vai estudar a reprodução. Então, vamos começar? Bora lá de característica geral? A primeira característica dos moluscos é que eles são animais de corpo mole. Esses animais podem apresentar ou podem não apresentar concha. A maioria são marinhos, mas alguns podem ser de águas continentais, ou seja, de água doce, e outros podem ser até terrestre. Podem ser hospedeiros de doenças, como por exemplo o caramujo Biofalaria glabrata. Esse caramujo, ele é o hospedeiro intermediário da doença que a gente já estudou, aquela doença chamada esquistossomose, causada pelo aquele verme chato, pelo aquele plateuminto chamado Esquistossoma mansoni. Os moluscos apresentam uma importância econômica. Por quê? Bem, esses indivíduos, algum desses indivíduos, serve como alimento, então tem toda uma indústria alimentícia por trás. E alguns representantes dos moluscos são os responsáveis pela criação das pérolas. Sim, essas pérolas aqui, bonita, né? Então tem toda uma indústria de vendas de pérolas. O corpo dos moluscos podem ser, de forma geral, dividido em 3 partes. A primeira parte é a cabeça, onde está localizado os órgãos do sentido, olhos e até mesmo os tentáculos. A segunda parte é o pé. O pé ele é muscular, ele tem bastante músculo. O pé é responsável pela locomoção desses indivíduos. E a última parte é a massa visceral, onde está localizado os órgãos desses animais. Os moluscos, eles apresentam uma região do seu corpo que é chamado de manto. Olha só a flechinha apresentando agora aqui para você a região que é o manto. Essa faixinha que está sendo representada aqui nesse esqueminha do lado. Conseguiram visualizar? Então imagina que o manto agora é a minha mão, beleza? Minha mão é o manto. O manto ele é responsável por revestir, recobrir a parte visceral, que é como se fossem meus dedos, beleza? Então o manto ele reveste, ele recobre a parte visceral. O manto, que é a minha mão, também é responsável por sintetizar. Toda vez que você ouvir em biologia a palavra sintetizar, troca por produzir, beleza? Então sintetizar é produzir. O manto é responsável por sintetizar, por produzir a concha que vai ficar aqui em cima. Então, a concha, que é a minha mão que está em cima, ela só existe porque o manto sintetiza e secreta essa concha. Então, repetindo, a região do manto recobre a parte visceral e a região do manto é responsável por sintetizar, por secretar a concha que vai ficar aqui em cima. Facinho, né? Então, a gente aprendeu o que é o manto, a gente viu o que é o manto. Existe uma região do manto que é como se fosse um buraco. E buraco em biologia a gente geralmente chama de cavidade, beleza? Então tem uma região do manto que é uma cavidade, então a gente chama de cavidade do manto.
Olha só nessa imagem pedagógica. Flagrou? Bem, bora lá. Essa cavidade do manto, ela apresenta um contato direto com o ambiente externo. Tá complicado? Então vamos entender melhor. Bora ver aquela imagem. Então, galera, olha só. Aqui temos a cavidade do manto, tá? Vem comigo aqui em preto, olha só. Em preto tá representado a concha, tá? E aqui em branco, ó, essa regiãozinha branca tá representando o manto, tá? E chega um momento que o manto se abre um buraco, uma cavidade chamada cavidade do manto. Fechou? E olha só, galera. Aqui na cavidade do manto tem uma abertura, né? Que é o poro de abertura, em amarelinho, ó, do sistema digestório do animal. Aqui em azulzinho, ó, tem um poro, uma abertura, tá? Do sistema reprodutor para poder lançar na cavidade do manto os espermatozoides, beleza? E aqui, ó, nesse azulzinho também, tem uma abertura, um poro que abre, né, pro meio, pro ambiente, né? Porque lembrando que a cavidade do manto está em contato com o ambiente, então aqui esse poro abre pro ambiente o sistema excretor. Esse sistema aqui, ó, o sistema excretor que vai lançar as excretas nitrogenadas. Então aqui, ó, libera o cocôzinho, que pode liberar o espermatozoide, e aqui as excretas nitrogenadas. Então vem comigo, ó. A água, galera, ela vai entrar aqui, ó, na cavidade do manto, e no momento que essa água entra na cavidade do manto, cílios vão gerar um fluxo de água, porque os cílios vão bater, e aí vai gerar um fluxo de água aqui. Então esse fluxo de água, essa água vai entrar, vai gerar um fluxo de água, e essa água vai sair. E quando essa água sai, ela vai levar tanto as fezes desse animal, como pode levar espermatozoide, como pode também, como vai na realidade, levar as excretas nitrogenadas embora. Só que no momento que essa água chega, ela vem trazendo muito oxigênio. E quem que vai capturar o oxigênio? As brânquias, galera. As brânquias aqui representadas em vermelhinho. Então essas brânquias, ela é rica em vaso sanguíneo, tem bastante sangue passando aqui. Conforme a água chega, as brânquias capturam o oxigênio. Beleza? Esse oxigênio agora vai para todo o corpo, porque as células precisam de oxigênio para sobreviver. Só que aí no momento que a água vai sair, essas brânquias liberam o CO2, tá? Para que vá embora juntamente com as fezes, com as excretas nitrogenadas e com possíveis espermatozoides. Fechou? Diferente dos plateumintos, que são acelomados, apresentam os 3 folhetos embrionários, mesoderme, endoderme e ectoderme, mas não apresenta celoma. Diferente dos nemateumintos, que também são triblásticos, apresentam endoderme, mesoderme e ectoderme, mas são pseudocelomados, ou seja, até apresentam uma cavidade, né, uma cavidade do corpo, que aloja ali alguns órgãos, mas essa cavidade não é totalmente revestida pelo mesoderme, então é um pseudoceloma. Pseudo é falso, manja aquele seu amigo, aquela sua amiga falsa, aquele seu amigo, aquela sua amiga, pseudo, chama ela de pseudo, é falso, quase. Então, eles têm um pseudoceloma, os nemateumintos. Já os moluscos, o filo molusco é o primeiro filo que eu estou falando nesse conjunto de aulas que é celomado. Então, eles apresentam uma cavidade interna e essa cavidade ela é totalmente revestida pela mesoderme e aloja, abriga os órgãos. Então, o filo molusca é celomado, apresenta um celoma verdadeiro, totalmente revestido pela mesoderme. Massa, né? Além disso, olha só. Os moluscos, eles apresentam, assim como o ser humano, uma simetria bilateral. Ou seja, se a gente faz um corte nesse sentido neles, vai apresentar uma simetria igual, parecida. Ou seja, a parte que vai ser cortada direita vai ser sobreposta, vamos conseguir sobrepor ao corte do lado esquerdo. Fechou? Facinho. E para finalizar, esses indivíduos são triblásticos. O que isso quer dizer mesmo? Você já sabe, eu sei que você sabe, mas eu vou repetir. Indivíduos triblásticos são aqueles indivíduos que apresentam os 3 folhetos embrionários. Quais folhetos embrionários são esses mesmo? Bem, esses folhetos embrionários são a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Fechou? Chegou a hora que todo mundo gosta. Vamos falar agora de diversidade. E aqui a gente vai falar de 3 classes. E a primeira classe é a classe dos gastrópodas. A segunda classe é a classe dos bivalvias. E a última classe, classe maravilhosa, todas as classes são maravilhosas, mas essa última bate forte aqui, é a classe dos cefalópodas. Bora? Então vamos começar falando da classe dos gastrópodas. Você pode falar gastrópode também, beleza? Quem que são os gastrópodes? Bem, os gastrópodes são as lesmas, os caracóis e os caramujos. Lesmas, caracóis, caramujos. Caramujos, caracóis, lesmas. Gastrópodes,
gastrópoda. Fechou? Facinho, guarda no coração. Esses indivíduos, eles apresentam o pé, a cabeça e a massa visceral bem definidos. Fechou? A maioria dos gastrópodes apresentam a concha, menos as lesmas, beleza? As lesmas, elas ao longo da sua evolução, elas perderam a concha, fechou? Além da concha, a maioria dos gastrópodes apresentam a rádula. O que é a rádula? A rádula é uma língua raspadora, beleza? Que os moluscos apresentam e utilizam para se alimentar. Vocês vão entender melhor sobre essa rádula mais para frente, então fique comigo até o final desse vídeo. Então só repetindo, a maioria dos gastrópodes apresentam concha e rádula, mas as lesmas, elas não apresentam concha, fechou? Vamos falar agora da segunda classe, que é a classe biválvea. Os representantes da classe biválvea são as ostras, os mariscos e os mexilhões. Ostras, mariscos, mexilhões. Mexilhões, mariscos, ostras. Facinho, né? Guardou? Bem, mas por que tem esse nome, biválvea? Bi é dois. Duas valvas. Aqueles que apresentam duas valvas, aqueles que apresentam duas conchas. E as duas conchas dos biválveas, elas são conectadas por um ligamento, beleza? Por isso que é biválvea, os que apresentam duas valvas, duas conchas, conectadas por um ligamento. Os biválveas, eles são filtradores. O que isso quer dizer? Esses indivíduos, eles têm a capacidade de filtrar a água, ou seja, a água passa pelo corpo deles e na água existem partículas de alimento, partículas nutritivas. Conforme a água passa pelo corpo deles, partículas nutritivas, alimento, partículas de alimento passam junto. O que acontece? Nesse momento, a água passa pelo corpo, entra no corpo e sai. A partícula que está na água, as partículas de alimento, entra no corpo, mas não sai. Fica no corpo do bicho. E o bicho come esse alimento. Por isso que eles são filtradores. A cabeça dos biválveas, diferente da cabeça dos gastrópodes, ela é bem reduzida. E por isso os biválveas não apresentam rádula, aquela língua raspadora para auxiliar na hora da alimentação. Então, os biválveas não apresentam essa língua raspadora. Até porque não precisa, né, gente? Pensa só. Como eles são animais filtradores, ou seja, eles vão filtrando a água e adquirindo as suas partículas nutritivas, o seu alimento ali, qual vai ser a necessidade de ter uma língua raspadora, né? Então a evolução descartou essa característica e os biválveas não apresentam a língua raspadora. Os biválveas, eles apresentam um pé muscular bem desenvolvido, galera. Eu acho isso sensacional. Esse pé bem desenvolvido serve para esses animais poderem fugir de predadores, se esconder de predadores na areia. Então esse pé vai cavucando a areia e esse indivíduo ele vai se escondendo na areia. Esse pé serve também para esse indivíduo se locomover, ou seja, ele vai batendo esse pé na areia e vai dando cambalhotas, certo? Para poder se locomover, para poder se movimentar. Massa, né? Você já estava na areia e de repente você viu um bivalve fechadinho, né? Duas conchinhas fechadinhas. Aí de repente você olha, ele tá ali. Aí depois você olha de novo e ele não tá mais. Bem, aí você cavuca ali a areia e ele tá dentro da areia. Como que ele se meteu dentro da areia? Porque ele tem um pé, ele coloca esse pé pra fora das conchas. Então, tipo, a concha abre, ele coloca o pezinho pra fora, mexe na areia e aí ele vai se esconder. Legal, né? Galera, algumas ostras, elas têm a capacidade de produzir pérolas, né? Que tem todo o mercado de venda de pérolas por trás. Mas o que é essa pérola? Essa pérola nada mais é do que um mecanismo de defesa de algumas ostras. De algumas ostras, que são de qual classe? É essa que a gente está estudando, bivalve. Bem, olha que interessante. Se entra um patógeno, se entra um pedaço de algum corpo estranho, no interior dessas ostras que tem esse tipo de defesa, a produção da pérola, o manto recobre, olha que legal, recobre esse patógeno, esse corpo estranho, e assim ocorre a formação da pérola. Massa, né? Chegamos na classe mais complexa, que é a classe dos cefalópodas. E os representantes dos cefalópodas são os polvos, as lulas, os argonautas e os náutilos. Polvos, lulas, argonautas e náutilos. Náutilo, argonauta, lula e polvo. Uma característica dos cefalópodes é que os indivíduos que compõem esse filo são todos marinhos. E olha só que interessante. Nas lulas, a concha ela fica interno ao seu corpo. Então a gente viu até agora a concha
como uma estrutura de proteção, uma estrutura externa ao corpo. Só que nas lulas, nesses cefalópodes, a concha ela fica internamente ao corpo desses representantes dos cefalópodes. Já os polvos, eles apresentam uma bolsa que guarda uma tinta preta. Aí quando esses polvos eles se sentem ameaçados, quando eles vão fugir de algum predador, eles liberam essa tinta preta que fica armazenada dentro dessa bolsa. Além disso, olha que interessante, os polvos apresentam uma célula chamada cromatóforo. E esse cromatóforo, essa célula, esse conjunto de células, cromatóforo, dão aos polvos a capacidade de camuflagem. Por isso que no começo desse vídeo, a gente viu aquele videozinho curto bem legal de um polvo se camuflando. Ele só consegue fazer isso por causa de um conjunto de células que ele possui chamado cromatóforo. Massa, né? Vamos falar agora de sistemas. E galera, nos moluscos a gente conversa sobre 5 sistemas. E eles são o sistema nervoso, o sistema digestório, o sistema excretor, o sistema respiratório e a novidade evolutiva, que é o sistema circulatório. Massa, vamos lá? Galera, perceber o ambiente em nossa volta, respostas voluntárias e até mesmo respostas involuntárias são funções do sistema nervoso. E o sistema nervoso dos moluscos é do tipo ganglionar. O gânglio é um gânglio cerebral, ou seja, um gânglio que fica na cabeça. E além dos gânglios cerebrais, uma outra característica do sistema nervoso dos moluscos é a presença de cordões nervosos que se espalham, se ramificam por todo o corpo. Os moluscos, eles apresentam órgãos sensoriais, que são tentáculos e olhos. Mas olha só, os bivalves, isso pode aparecer na sua prova. Os bivalves, quem são os bivalves mesmo? Mariscos, mexilhões e ostras. Os bivalves não apresentam esses órgãos sensoriais, nem olhos e nem tentáculos. Os cefalópodes apresentam um sistema nervoso bem centralizado, bem organizado na cabeça. Isso forma um cérebro. E devido a essa organização, olha que massa, devido a essa organização do sistema nervoso na cabeça, os cefalópodes apresentam os órgãos dos sentidos muito bons, beleza? Isso faz com que os olhos de um cefalópode, como uma lula, por exemplo, seja tão bom ou seja tão desenvolvido quanto de um vertebrado. Quem que é vertebrado mesmo? Vamos lá, vertebrado é peixe, anfíbio, réptil, mamífero, e aí entra a gente, mamífero, e as aves. Então, os olhos de um polvo é tão desenvolvido quanto de um vertebrado quase. Por que isso acontece? Porque o sistema nervoso é bem centralizado e bem organizado na cabeça desse indivíduo, formando um cérebro. Cara, que massa, né? Os animais são heterotróficos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os animais precisam buscar alimento no meio, seus nutrientes no meio. Precisa se alimentar, comer de alguma coisa. Certo? Concorda comigo? Tá. Mas a gente se alimenta, nós animais se alimentamos. Mas como que a gente consegue capturar os nutrientes que estão no alimento? Já vou te dizer. Quem tem essa função no corpo dos animais é o sistema digestório. Então, o sistema digestório é responsável por capturar os nutrientes que estão contidos nos alimentos. O sistema digestório dos moluscos é um sistema digestório do tipo completo. Igual ao nosso, igual ao do ser humano, também é um sistema digestório completo. Isso quer dizer que os moluscos, eles apresentam boca e ânus, beleza? E qual que é a vantagem mesmo de ter um sistema digestório completo? A vantagem é que o indivíduo pode comer 1, 2, 3, 4, 5 vezes e aí eliminar, beleza, os resíduos dessas alimentações. Depois se alimenta mais algumas vezes e aí elimina, beleza, nas fezes os resíduos dessa alimentação. Lembrando que quem tem um sistema digestório incompleto, ou seja, apresenta só uma abertura para a comida entrar e só uma para a comida sair, esses animais como os quinidários, como as águas-vivas, por exemplo, eles têm que comer, esperar esse alimento ser processado e só depois jogar fora para poder se alimentar de novo. E olha só que interessante, falando de sistema digestório. Os moluscos, eles apresentam uma língua, beleza? Uma língua raspadora que eles utilizam para poder se alimentar. Essa língua, ela, olha que massa, velho. Oh, cara, isso é muito legal. Meu, isso é muito bacana. Essa língua dos moluscos, ela chama rádula. E essa rádula, ela apresenta como se fosse dentes. Só que são dentes pequenininhos. Então a gente chama esses dentes pequenininhos de dentículos.
E esses dentículos é formado de quitina, então são dentículos quitinosos. E graças à presença desses dentículos quitinosos, essa língua rádula, ela consegue ir raspando o alimento, e conforme vai raspando esse alimento, esses moluscos são capazes de ir comendo, de ir se alimentando. Mano, se liga na rádula, porque rádula sempre cai. Ah, e saca só, bivalve, mexilhões, ostras, tá? Mariscos, não apresentam a rádula, fechou? Que existem inúmeras reações químicas dentro das nossas células, todo mundo sabe. Que essas reações químicas muitas vezes produzem resíduos que tem que ser eliminado, mandado para fora, todo mundo sabe. Mas o que nem todo mundo sabe é que quem é responsável por eliminar esse resíduo é o sistema excretor. E o sistema excretor dos moluscos, quem faz a eliminação dessas excretas nos moluscos, não é ninguém mais, ninguém menos do que os metanefrídeos. Não confundir com os protonefrídeos dos plateumintos e dos nemateumintos. Molusco é metanefrídeo, beleza? Galera, esses metanefrídeos, eles estão conectados com o celoma, com a cavidade pericárdica dos moluscos. E esses metanefrídeos, eles terminam, eles desembocam lá na cavidade do manto, que tem a sua conexão direta, que tem o seu contato direto com o ambiente externo para poder eliminar as excretas. Tá complicadinho? Então, bora ver uma imagem. Então, gente, vamos entender melhor como que é o sistema excretor, como que é o metanefrídeo, né? A excreção por metanefrídeo. Manja essa cavidade aqui, ó. Essa cavidade é o celoma, também chamada de cavidade pericárdica, beleza? Aqui tá o coraçãozinho no meio, tá? Aí essa estrutura aqui, ó, que começa aqui, vem aqui, ó, e desemboca nessa cavidade, que é a cavidade do manto, nada mais é do que o metanefrídeo aqui, ó, metanefrídeo, beleza? Aqui, ó, a cavidade do manto, ó, tem a brânquia aqui, tem o ânus, beleza? Então aqui é a cavidade do manto. Acontece o seguinte, ó, o metanefrídeo, que é essa estrutura aqui, tem uma abertura que está filtrando o líquido celomático, né, da cavidade pericárdica do celoma, e tem uma outra abertura que desemboca na cavidade do manto, beleza? Para lançar para fora as excretas nitrogenadas que vieram, né, da filtração do líquido celomático da cavidade do manto. Então, olha só, para a gente entender melhor, vou mostrar uma outra imagem, ó. Cavidade do manto, beleza? Aqui, ó, metanefrídeo, e aqui, ó, o celoma, tá? Aqui o celoma. Ó, tem uma região do metanefrídeo, beleza? Que se abre pro celoma, filtrando o líquido celomático e liberando aí na cavidade do manto a excreta nitrogenada, fechou? Lembrando então, olha só, que o metanefrídeo tem uma abertura que se abre para o celoma e tem uma outra abertura que desemboca na cavidade do manto. Então vamos dar um zoom nessa região aqui para entender melhor. Então, gente, só para entender melhor, ó, eu dei um zoom e aqui tem o celoma, né, a cavidade pericárdica, ó, o coração aqui dentro. E aqui, ó, é o metanefrídeo, beleza? Então, o metanefrídeo tem um poro, uma abertura que vai estar filtrando o líquido celomático aqui do celoma, da cavidade pericárdica. E aí, esse líquido vai ser totalmente filtrado aqui pelo metanefrídeo, liberando aqui nesse poro, ó, nessa abertura, para o ambiente externo, pela cavidade do manto. Isso aqui em branco, gente, ó, é tudo a cavidade do manto, tá? Liberando aqui para a cavidade do manto as excretas nitrogenadas, fechou? Uma informação que o vestibular pode cobrar de vocês é que, como os cefalópodes são uma classe mais complexa, os metanefrídeos se organizaram nesses animais a tal ponto de formar um rim primitivo. Então, esse rim primitivo formado pela organização de metanefrídeos nos cefalópodes pode aparecer na sua prova, beleza? Galera, os animais precisam fazer trocas gasosas, né? Por exemplo, nós seres humanos, nós precisamos do oxigênio da atmosfera para poder cair na nossa corrente sanguínea, para ir para as nossas células, para os nossos tecidos, para as nossas células usar esse oxigênio para fazer moléculas de ATP. Essas moléculas de ATP serão quebradas para poder gerar energia. Como, por exemplo, as células agora da musculatura da minha boca estão utilizando vários ATPs para me dar energia para eu poder falar com vocês. Fechou? Da onde que vem essa molécula de ATP? Ela vem de reações químicas dentro da célula. E para essas reações químicas dentro da célula ocorrer, é necessário quem? O oxigênio na atmosfera. Então a gente precisa desse oxigênio na atmosfera. Em contrapartida, a gente precisa eliminar
o CO2, beleza? O dióxido de carbono, o gás carbônico. Então, no momento que a gente está adquirindo oxigênio da atmosfera, a gente precisa eliminar o CO2 para o meio. Quem que faz essas trocas desses gases, essas trocas gasosas nos animais? Porque assim como nós, os moluscos também precisam dessa troca gasosa. Bem, quem faz isso é o sensacional sistema respiratório. O sistema respiratório é encarregado por fazer essas trocas gasosas. Cara, vamos entender um pouquinho mais sobre o sistema respiratório dos moluscos. A maioria dos moluscos apresentam como órgão de respiração, ou seja, como órgão de trocas gasosas entre oxigênio e CO2, as brânquias, beleza? Alguns outros, como alguns moluscos terrestres, apresentam como órgão de respiração pulmões, só que pulmões bem rudimentares, tá? Não é complexo como os pulmões dos mamíferos, como os nossos pulmões, por exemplo, não. E alguns, uma pequena parcela dos moluscos, apresentam uma respiração cutânea. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a troca gasosa ocorre na realidade na pele. Então, os moluscos apresentam esses 3 tipos de respiração. Vamos repetir. A maioria apresenta respiração pelo órgão de respiração chamado brânquias. Uma respiração branquial. A maioria. Guarda no coração que é a maioria. Fechou? Maioria, respiração branquial. Uma parcela significativa, uma parcela de moluscos terrestres apresentam uma respiração pulmonar. Ou seja, esses indivíduos apresentam um pulmão rudimentar, fechou? E uma parcelinha bem pequena faz uma respiração através da pele, uma respiração cutânea. Interessante, né? As brânquias nos moluscos se apresentam na cavidade do manto. Então, galera, olha que interessante. Bate água ali na cavidade do manto e essa água ela entra, né, através de um fluxo e sai. Mas para gerar um fluxo, a gente sabe que precisa da movimentação de alguma coisa. Então, existe cílios, né? Cílios, batimento de cílios ali na cavidade do manto, que faz com que a água circule ali. A gente já conversou sobre isso. Então, saca só. Conforme o fluxo de água ali, oxigênio é trazido, e conforme esse oxigênio é trazido, as brânquias pegam esse oxigênio da água, beleza? E lança para fora o CO2, fechou? Aí fazendo as trocas gasosas, tá? Então isso é a brânquia. Brânquia é um órgão respirador, beleza? Totalmente vascularizado. O que é um órgão de respiração? É um órgão que faz trocas gasosas. E onde que tá as brânquias nos moluscos mesmo? Na cavidade do quê? Na cavidade do manto. Facinho, né? Tá. O sistema digestório é responsável por absorver os nutrientes do alimento. Já o sistema respiratório é responsável pelas trocas gasosas. Só que aí chega um momento que tanto esses nutrientes quanto esses gases precisam circular por todo o nosso corpo. E quem que faz isso? Existem rodovias? Existe Sedex? Existe carro de entrega no nosso corpo? Não. O que existe no nosso corpo é o sistema circulatório. E o sistema circulatório é responsável por circular nutrientes e gases por todo o nosso corpo. O sistema circulatório nos moluscos é uma novidade evolutiva. Galera, olha que mágico, novidade evolutiva. Apareceu aqui nos moluscos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que surge sistema circulatório. Até agora vocês não viram eu falar de sistema circulatório. Agora eu estou falando nos moluscos. E olha que interessante. Nos cefalópodes, quem que é cefalópode mesmo? Lula e polvo, beleza? Então, nos cefalópodes, o sangue ele fica o tempo todo circulando pelo corpo do bicho dentro de vaso, beleza? Isso quer dizer que o sistema circulatório nos cefalópodes, nos polvos e nas lulas é um sistema circulatório fechado. Isso quer dizer que o sangue fica o tempo todo circulando dentro de vasos. Já o sistema circulatório das demais classes, tanto dos bivalves quanto dos gastrópodes, é um sistema circulatório aberto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sangue também anda, né, também circula, porque não anda, né, não tem pé. Não, sangue não tem pé. Mas o sangue, ele circula dentro de vaso, mas chega um momento que o sangue cai em uma cavidade. E essa cavidade chama hemocele. Então olha só, o sangue, tem hora que ele tá, eu tô dentro de um vaso, beleza. De repente ele cai numa cavidade chamada hemocele. E lá mistura tudo quanto é tipo de sangue. Aí de repente volta para vaso, aí vai para todo o corpo. De repente cai dentro da hemocele de novo. Então como o sangue não está o tempo
todo dentro de vasos, a gente chama de sistema circulatório aberto. Quem que apresenta? Bivalve e gastrópode. Cefalópode apresenta sistema circulatório aberto? Não. Cefalópode apresenta sistema circulatório fechado, porque o sangue está o tempo todo dentro de vasos. Não tem uma hemocele dentro do corpo de polvo e de lula que o sangue fica caindo o tempo todo. Isso acontece em bivalve e gastrópode. Da hora, né? Chegamos no último assunto. Vamos falar agora de reprodução. Eu queria começar falando que a reprodução nos moluscos, ela é bem diferente em relação a cada classe. Então eu vou falar a reprodução em cada classe. Então vamos começar falando dos gastrópodes. Vamos lá? Galera, os gastrópodes, eles podem ser tanto monóico quanto dioico. Lembrando que o indivíduo monóico é aquele indivíduo que apresenta tanto sistema reprodutor masculino quanto sistema reprodutor feminino dentro dele, beleza? Isso é ser monóico, que também pode ser chamado de hermafrodita. Já os indivíduos dioico é aqueles indivíduos onde um indivíduo apresenta sistema reprodutor masculino e só, e o outro indivíduo apresenta sistema reprodutor feminino e só. Então, indivíduos diferentes apresentam sistemas diferentes, tá? Beleza? Então, o sistema reprodutor masculino e feminino não se apresenta em um único indivíduo. Se não se apresenta em um único indivíduo, dioico. Se o sistema reprodutor masculino e feminino se apresenta em um único indivíduo, monóico. E os gastrópodes podem ser tanto monóico quanto dioico. Os gastrópodes aquáticos, eles apresentam um desenvolvimento indireto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que apresenta larva. Já os gastrópodes terrestres apresentam um desenvolvimento direto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não apresenta uma fase larval. Vou te explicar isso. O ser humano, por exemplo, nós apresentamos um desenvolvimento direto. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer quando nasce o nenenzinho, bonito, cara de joelho, bonitinho. Quando nasce o nenenzinho já é humanoide, não é? Tem lá os bracinhos, as perninhas, tem cara de joelho, mas é humanoide. Então quer dizer que o neném, que o recém-nascido, que a fase que acabou de nascer, certo? Ela já tem a aparência do indivíduo adulto. Ela só tem que crescer, mas ela já tem a aparência do indivíduo adulto. Como não apresenta uma fase larval, como o indivíduo já nasce com a cara do indivíduo adulto, com o formato do indivíduo adulto, é um desenvolvimento direto. Beleza? E os gastrópodes terrestres apresentam um desenvolvimento direto. Já os gastrópodes aquáticos, eles não nascem com a cara do adulto. Eles passam por mudanças ao longo da vida. E essas fases de mudanças são fases larvais. Fechou? Por isso que os gastrópodes aquáticos apresentam um desenvolvimento indireto. Apresentam o quê? Fases larvais. Desenvolvimento direto não apresenta fase larval. Por que não apresenta fase larval? Porque o indivíduo que acabou de nascer já é parecido com o indivíduo adulto. Só precisa crescer. Legal, não é? Já os bivalves têm como sua grande maioria indivíduos dioicos. Ou seja, um indivíduo apresenta sistema masculino ou sistema feminino e o outro indivíduo apresenta sistema feminino ou sistema masculino. Nunca os dois sistemas em um único indivíduo. Indivíduos dioicos. E olha só, os bivalves, eles apresentam um desenvolvimento indireto, ou seja, apresenta fases, etapas no seu desenvolvimento larvais. Já os cefalópodes são todos dioicos, ou seja, não existe em cefalópode um indivíduo que apresenta os dois sistemas reprodutor, feminino e masculino. Um indivíduo apresenta só sistema masculino ou só sistema feminino. Um outro indivíduo apresenta só sistema feminino ou só sistema masculino, beleza? São dioicos. E olha só, o desenvolvimento nos cefalópodes é direto, igual no ser humano, é direto. Então nasce um polvinho pequenininho, que depois cresce. Uma lulinha pequenininho, depois cresce. Beleza? Não tem fase larval. Desenvolvimento direto. Cara, eu acho isso muito legal, esse rolê de desenvolvimento. Galera, era isso que eu tinha preparado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, deixem aquele joinha, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu! Fui!